Será que ler um texto de filosofia se dá da mesma forma como ler um outro texto qualquer? Na saleta de leitura de hoje, trago uma sugestão para aqueles que gostam dos temas filosóficos. É o livro Como Ler um Texto de Filosofia. Esse livro, publicado pela editora Paulus, está dentro de uma coleção chamada Como Ler Filosofia. Este aqui é da autoria de Antônio Joaquim Severino. Na contracapa, nós lemos que ler textos filosóficos deve representar a busca de um diálogo com aqueles que nos precederam nessa tarefa de desvendar o sentido das coisas. Então, qual é o objetivo deste livro? Apresentar aos leitores algumas orientações para que se iniciem na leitura sistemática de textos filosóficos. Portanto, precisamos de algumas orientações, porque a leitura de textos científicos e filosóficos não é um procedimento espontâneo. Exige uma intervenção mais sistemática na decodificação do texto, bem maior do que quando se trata de textos literários. No decorrer do livro, nós vemos que ele apresenta, na primeira parte, sobre texto, comunicação e leitura, uma parte bem interessante, cujo título é O que é ler? E ele diz o seguinte: assim, o leitor precisa conhecer a língua em que o texto foi escrito, e esse conhecimento dos signos implica 2 níveis. O primeiro, o conhecimento dos significantes e dos significados. É que quando falamos dos signos da linguagem, é preciso levar em conta 2 dimensões. Cada signo linguístico carrega em si um significante, que é o lado material, e o significado, que é o lado conceitual, ou seja, o sentido. Depois ele diz o seguinte: para elaborar suas mensagens, a mente humana não usa apenas conceitos e termos isolados. Os conceitos, tanto quanto os termos que os representam, se unem e formam sequências chamadas juízos ou proposições, que por sua vez unidos formam conjuntos maiores chamados raciocínios ou argumentações. Depois ele vai falar sobre o processo da leitura, né? Quais são as etapas do processo da leitura. Mais adiante, ele faz uma diferença entre compreensão e interpretação. Ele diz assim: esta etapa, que é a etapa da análise temática do texto, apresenta a posição do autor, o conteúdo que ele quer transmitir por meio de seu texto. Da parte do leitor, a análise temática representa o esforço de bem ouvir o autor, deixando-o falar, sem se intrometer em suas posições. Em princípio, todos os leitores deveriam realizar a análise temática de forma idêntica, pois se supõe que o autor, quando escreve um texto, quer passar uma ideia para todos os leitores. Evidentemente, como visto anteriormente, muitas interferências subjetivas e objetivas ocorrem durante o processo da leitura, perturbando a decodificação da mensagem. Daí a confusão que muitos fazem entre compreensão do texto e interpretação do texto. E ele vai
feita essa parte inicial sobre o ato de ler, ele vai então, numa segunda parte, passar a uma leitura, ao que ele chama de um exercício de leitura, e na terceira parte ele vai falar sobre a pesquisa no processo de leitura. Na quarta parte, ele apresenta um outro exercício de leitura e nós temos então, neste pequeno livrinho, as orientações necessárias para nos iniciarmos na leitura de textos filosóficos. Portanto, se esse tipo de texto é o texto que lhe atrai e que você gostaria de ler, que você gostaria de compreender, talvez a leitura deste livro, antes da leitura dos próprios textos filosóficos, lhe seja de grande ajuda. Vou aproveitar e pedir que, se você gostou, dê um like no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. E boa leitura!